Bom, agora a gente vai fazer o cálculo da corrente elétrica, tá? Como é que eu calculo qual é o valor da corrente elétrica que passa por um condutor? Bom, a intensidade da corrente elétrica está associada à quantidade de cargas elétricas que atravessam a seção reta ou secção reta por unidade de tempo. Veja, o mesmo fio metálico, a gente sabe que nos condutores metálicos, isso é um fio metálico, tá? Não esquece isso. Só é no condutor metálico que a corrente elétrica são elétrons, tá? Então, no fio metálico são os elétrons. Aí eu marco aqui, ó, um ponto desse fio, que a gente chama de seção. E aí eu vou contar quantas cargas passam por esse ponto, tá? Era como se fosse uma porta, viu? Então tá aí. Então eu conto quantas cargas passam por esse ponto aqui que eu marquei, chamada de seção reta. Beleza. A essa quantidade de carga dividido pelo tempo é que eu tenho a intensidade da corrente. A intensidade da corrente é o I. I, intensidade de corrente elétrica. É a quantidade de carga Q dividido pelo tempo, ΔT. Beleza? Bom, a unidade da corrente elétrica, a unidade, vou fazer aqui, ó, a unidade, o I, é carga, é dado em Coulomb, C. E o tempo para a física é segundo, tá? Então, intensidade de corrente elétrica é Coulomb por segundo, que a gente batiza por ampere. Então, corrente elétrica é ampere, tá? Por causa do físico francês que estudou a corrente elétrica. Então, corrente elétrica é em A para a física, Coulomb por segundo. Beleza. Existem umas questões que são um pouco mais complicadas. As que dão a carga e o tempo é tranquilinha, é só pegar a carga e dividir pelo tempo, você tem a intensidade da corrente. Algumas questões não dão a carga, elas dão o número de elétrons, tá? Então, isso aqui é o número de elétrons. Isso aqui é a quantidade de elétrons. Número de elétrons. Algumas questões, a gente já vai fazer uma, dá o número de elétrons, tá? E o que é o E? O E é a carga de um elétron, chamado de carga elementar. O E é a carga elementar. A carga elementar, ela vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, e como é carga, Coulomb, unidade de carga é Coulomb. Então, a carga é número de elétrons vezes E. A intensidade pode ser calculada de duas formas. A questão te deu a carga, tu divide pelo tempo. A questão não te deu a carga, deu o número de elétrons, aí você tem que fazer essa multiplicaçãozinha. Número de elétrons vezes E pelo intervalo de tempo. Unidade de corrente elétrica, intensidade de corrente elétrica, é dado em ampere, certo?